Bom dia, amigos. Brasadames, advogado criminalista, contato 11 985 45 4271. Assistente da acusação no júri. Eu vou comentar aqui para os colegas a respeito do artigo 430. Antes disso, eu vou contar aqui uma parte de uma história que um amigo advogado que ia atuar no júri me contou aí um determinado dia. Se preparou bastante, esse colega se preparou bastante para atuar como assistente da acusação, porque sabia que o promotor era novo tal, e ele estava muito interessado em ajudar na acusação, então, interessado no sentido de busca da justiça, né? Então ele se preparou bastante para atuar na assistência da acusação, para não passar vergonha, perfeito? E aí ele então fez lá suas oratórias, treinou tal e etc. Aí quando faltavam 3 dias para o plenário do júri, né, a sessão do júri, para ele apresentar, o promotor apresentar a oratória e ele apresentar partes da oratória também, ele entrou lá como assistente da acusação, perfeito? Entrou como assistente da acusação e foi na sessão. Quando chegou na sessão, o juiz viu lá o tempo que ele tinha entrado, 3 dias antes. O juiz não permitiu que o colega atuasse sequer nas perguntas do júri, na sessão do júri, e sequer na oratória também. Frustrado, né? Ficou chateado, ficou triste e tal, o promotor apresentou lá, a pessoa até foi condenada, mas ele ficou bastante aborrecido comigo e depois isso ele me passou essa história, me passou esse detalhe. Aí eu falei para ele assim: amigo, antes de você fazer qualquer coisa no júri, uma parte muito importante de você fazer no júri, qualquer coisa que você vai fazer no júri, você precisa ler o capítulo todo do júri. E nesse caso em especial aí, você deveria ter prestado atenção no artigo 430. Ele só prestou atenção nos outros artigos da assistência, e não do artigo que trata da assistência do júri. Porque aqui as coisas são um pouco diferentes. Olha só o que diz o artigo da assistência da acusação. Artigo 269, que eu já li no artigo, no vídeo anterior, eu vou ler aqui novamente. Ó. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, receberá o caso no estado em que se achar. Ou seja, qualquer momento do processo o assistente pode ser admitido. É um direito do assistente ser admitido a qualquer momento do processo. Mas, quando se trata do júri, como aqui é um procedimento especial, as coisas são um pouco diferentes. Olha o que diz o artigo 430. 430. Olha só o que diz aqui, ó. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretende atuar. Ele só vai ser admitido 5 dias antes para atuar na sessão do júri. 5 dias antes. 10 dias antes ele pode? Pode. 15 pode. 30 dias antes ele pode. 6 dias antes ele pode? Pode. 4 dias ele pode? Pode também. 3 dias ele pode? Pode. No dia da sessão do júri ele pode? Pode. Depois da sessão do júri? Pode. Depois que teve a sentença? Pode. Pode sim. Mas não vai atuar na sessão do júri. Essa é a diferença. Se pretende atuar. Se ele quer atuar na sessão do júri, ele tem que se habilitar, ele precisa se habilitar, pedir a sua habilitação 5 dias antes. É uma questão lógica, de contraditório. A outra parte precisa saber que o MP tem um reforço. Além do Estado, que é muito forte apoiando a acusação, a outra parte, que é o MP, tem um reforço, que é o assistente. Então, a defesa precisa tomar ciência. Esses 5 dias é para isso. É para fortalecer o contraditório. A defesa precisa saber que o MP vai ter lá um assistente. E às vezes não tem
somente uma pessoa ajudando o MP, tem outras pessoas também. Então veja só que interessante, né? No dia da sessão do júri, antes, um dia, 2 dias antes, ou no dia, ele pode se habilitar, pode pedir sua habilitação lá, e vai ser habilitado. Normalmente, se tiver cumprindo os requisitos da assistência, ele vai ser habilitado, mas não vai atuar na sessão do júri. Ele não vai fazer as perguntas, ele não vai fazer a oratória, perfeito? Ele não vai fazer a réplica, se houver, né? Então veja só que interessante, esse colega aí deu uma deslizada e não prestou atenção em ler todos os dispositivos relacionados ao júri. Então, fica essa dica aí, fica essa orientação para os colegas que pretendem atuar aí como assistente do júri. Um abraço, até a próxima.